pandemia não está no vírus. O vírus se tornou um monstro, mas ele está o quê? Nas ferramentas que faz esse vírus se tornar um monstro, que é a fome, é a desigualdade social, falta de saneamento básico, falta de tudo. É educação, porque um povo educado se constrói. Eu tenho que transmitir numa linha de raciocínio a implementação do que ele pode fazer para melhorar ao redor dele e a cidade dele. Então, o sanitarismo é isso, é uma eterna vigilância, né? É um eterno vigiar de pensamento e que nós estamos associados a tudo. Então, hoje é o vírus, amanhã vai ser ainda mais as questões ambientais, a questão das desigualdades, e se isso não tiver uma intervenção, não tiver nós aqui, dentro dessa sala, debatendo com outros, sendo multiplicadores desse pensar, né, o pensar da saúde, o pensar da educação, o pensar jurídico, nós não vamos combater isso a longo prazo. A curto prazo é difícil, a médio se torna algo possível se a gente desconstruir determinados pensamentos e não jogar, né? Não deixar essa responsabilidade somente para o jurídico, que é o que hoje eu fico muito apreensiva, né? O jurídico resolve, o jurídico é o detentor das ações do poder, mas não é isso, nós somos responsáveis também por essa ação, né, teórica ali. E aí, dentro, né, na Estácio, mais uma vez falando, a professora Marta aqui, desculpa, professora, é mais forte, né? E a gente discute em Campo Grande essas questões. Então, desde o primeiro período, né, todos os professores faziam esse enlace entre a história, a educação e a saúde dentro dessa construção, dentro dessa sociedade civil. Então, aqui um pouquinho, né, que eu posso contribuir, estou à disposição de vocês, de todos que estão assistindo, mas queria deixar que sanitarismo é algo que pode revolucionar e melhorar muito a nossa qualidade de vida, uma vez ela implementada de forma séria, né, e sendo fiscalizada. Esse é o grande problema hoje, a fiscalização dos serviços prestados. Obrigada. Doutora Vanessa Santos, muito obrigado pela participação. É sempre muito relevante, nós do direito, né, recebermos uma especialista em questões sanitárias, onde nos traz uma aula do que é o sanitarismo, né, essa questão preventiva, tão necessária, essa ponderação no que concerne a falta de fiscalização, a deficiência das agências reguladoras, que é um outro grande problema que nós atravessamos. Muito bom ter sua presença aqui, doutora. Parabéns. Bom, obrigada. Passarei a palavra agora para o nosso grande ilustre desembargador do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, doutor André Fontes. Boa tarde a todos, espero que estejam a me ouvir. Gostaria inicialmente de fazer algumas saudações, inicialmente a vice-presidente da seção do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Ana Tereza Basília, que eu saúdo de uma forma principal e mantendo a hierarquia da instituição prestigiosa, nossa ordem, querida ordem. Em segundo lugar, eu peço licença, doutor André, mas vou fazer uma homenagem ao presidente Rodrigo Plaza, que é presidente da OAB de Campo Grande, também que tem dado uma demonstração clara de um esforço enorme de contribuição ao bairro de Campo Grande e a toda a população daquela região. Em terceiro lugar, eu peço licença para impor nessa ordem, não pela falta de importância, mas apenas para obedecer ao padrão de trabalho nosso. Eu faria uma saudação especial ao doutor André do Espírito Santo, que tem dado uma contribuição muito grande à Ordem dos Advogados do Brasil, embora seja vinculado à CAAGE,
com palestras, com a contribuição à Ordem do Advogado do Brasil. Eu tenho visto o esforço dele conjunto com a doutora Teresa Basile em vários eventos, e eu saúdo também da mesma forma. A professora Marta, eu faria uma menção especial também. A professora Marta Pangaio, dos cursos de pós-graduação da Estácio de Sá, a instituição que eu lecionei durante muitos anos, nos anos 90, e tive grandes amizades, tivemos a oportunidade de realizar grandes trabalhos na instituição. Queria parabenizá-la, coordenando os cursos de pós-graduação. A Estácio sempre primou por um trabalho primoroso em matéria de educação, e talvez seja das instituições não oficiais, porque parece que há uma diferença nos quadros e outras coisas, mas a Estácio sempre esteve adiante, sempre esteve com bons números, bons índices, sempre primou por uma qualidade. Eu mesmo tinha colegas de trabalho que estudaram na Estácio, e eu via as aulas dele, via a preocupação de cumprir o programa, a preocupação de manter, diria assim, aqueles requisitos que são exigidos para estudantes de direito. Fica aqui o meu registro de satisfação. A sanitarista, da doutora Vanessa Santos, eu gostaria de fazer um especial elogio pela sua exposição muito importante, didática, esclarecedora. E vou, inclusive, pedir licença a ela para permear a minha exposição, ou seja, estabelecer padrões da minha exposição com base nas premissas que ela trouxe para nós. E eu queria chamar a atenção de alguns problemas que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro. Nem vou falar do restante do Brasil. E lembrar, inicialmente, já falei isso em outro lugar, em outra exposição, que as grandes civilizações anteriores à nossa era, os romanos, os cartagineses, tinham estruturas sanitárias que têm mais de 2000 anos, ou seja, antes da nossa era, antes de Cristo. Ainda hoje, essas estruturas são vistas na Europa. Eu mesmo, quando estive em Portugal a primeira vez, fui levado para uma obra pública feita pelos romanos. E aí a coisa funcionou, a água circulava, e isso era algo que me causou muito profunda surpresa, que funcionava normalmente. Pois bem, eu chamo a atenção disso porque o Rio de Janeiro, no século XIX, embora fosse o grande porto dos trópicos do Atlântico Sul Ocidental, era evitado por navios que se recusavam a parar no nosso porto e, com isso, descarregar mercadorias, trazer cultura, conhecimento, riqueza, por conta das razões sanitárias do município do Rio de Janeiro. A estrutura sanitária no Rio era tão grave que o escoamento do que seriam as águas residuais era feito das ruas, como ainda hoje acontece. Naquela época era quase que 100%. Lembrar que, ao longo do século XX, muitos países europeus surgiram no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial. Em todos eles houve a preocupação sanitária. Nós tivemos povos que lutaram anos para a sua autonomia, e as primeiras coisas que foram feitas foram as bases fundamentais da questão sanitária de cada país. Eu me lembro que eu era jovem e li um texto sobre o príncipe Rainier de Mônaco, e ele dizia que o príncipe Rainier tinha que tomar uma decisão entre construir uma estação de trem que traria mais turistas para Mônaco, ou construir uma estação de esgotos. E ele tomou a decisão de criar a estação de esgotos, estação que funciona até hoje e permite que os turistas venham, porque as águas límpidas do Mediterrâneo foram poupadas dos resíduos dos monegascos. Então, naquela época, eu era pequeno. Vejam,
ao longo destes anos, nós tivemos problemas que continuaram. Um deles eu ouvia, mas não tinha certeza. Quando eu estive no TRE, como membro do Tribunal Regional Eleitoral, eu me lembro que eu ouvia políticos falarem que tudo que era subterrâneo não trazia votos. Praças traziam votos, escolas traziam votos, casas traziam votos, mas fazer esgoto, estruturas pluviais não trazia votos. Eles não arriscariam, em hipótese alguma, a investir fundos públicos para o desenvolvimento das atividades. Pois bem, é com base nessa premissa que eu enfrentei no início dos anos 80, no final dos anos 80, desculpe, quando fui do Executivo Municipal do Rio de Janeiro, o procurador do município, justamente na Procuradoria do Urbanismo e Habitação, a questão sanitária. Nem havia Constituição 88 ainda. E lá na Procuradoria nós enfrentávamos esse problema da questão sanitária, que era, ainda hoje, diria assim, a parte sensível da questão. Vou dar alguns exemplos para complementar o que a doutora Vanessa, a professora, doutora sanitarista Vanessa Santos chamou a atenção. Vejam, a competência para as questões sanitárias no município são fundamentalmente municipais. Mas a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro não é municipal, é estadual. E a comunicação entre governador e prefeito nunca foi muito, diria assim, fluida a esse ponto. Certa vez, uma entrevista de um governador, ele disse que a companhia seria, na verdade, regionalizada, criando um caráter regional para serviços municipais. Ou seja, a Constituição diz que é do município a competência, e nós estamos a ver a utilização de mecanismos para regionalizar, ou seja, criar uma espécie de grande metrópole para que a companhia se submetesse a isso e ela fosse preservada. A companhia foi feita para servir a população. Eu não nego que os trabalhadores da SEDAI têm os seus direitos, mas tem que haver um equilíbrio entre os interesses desses trabalhadores e da população, do povo do Rio de Janeiro, da capital e do restante dos municípios do estado do Rio de Janeiro, servidos pela companhia. Chama a atenção da SEDAI porque ela tem sido alvo de questionamentos muito sérios, e não são questionamentos infundados. Campo Grande é o bairro com o maior número de jovens do Rio de Janeiro. É um dos maiores bairros do Rio de Janeiro. Ele sofre com os mesmos problemas que, naquela época dos anos 80, eu testemunhei com o procurador do município, que é a falta de saneamento básico. Quando nós ouvimos as discussões dos prefeitos, candidatos prefeitos, candidatos a vereador, a governador e a presidente, fala-se muito em habitação, previdência, saúde. Ninguém discute isso. Todos são necessários. Mas a infraestrutura urbana, especialmente urbana, os chamados equipamentos urbanos, nas vias sanitárias, que correspondem a 3 vias básicas, as vias pluviais, as águas da chuva, que no Rio de Janeiro tem se confundido com o esgoto. São estruturas diferentes. Em todo o mundo, a estrutura das águas das chuvas são separadas dos resíduos líquidos das casas e das indústrias. No Rio de Janeiro, eles são somados. Não em a sua totalidade, mas em grande parte. E das águas que nós recebemos para a nossa vida cotidiana. São 3 fontes distintas. Nós temos no Rio de Janeiro a preocupação com a habitação, as comunidades que rodeiam, diria assim, que circundam o centro e os bairros em geral do município do Rio de Janeiro, e que, diria assim, precisariam de uma atenção melhor. Geralmente, as preocupações se limitam à questão do transporte, ou seja, as pessoas chegarem às suas casas, a chegar luz, que as chuvas não atinjam essas pessoas, mas a estrutura sanitária, ela raramente é mencionada. Raramente nós temos observações a esse respeito.
Eu mesmo, nas minhas observações que faço ao longo do acesso no Rio de Janeiro, podemos ver o lixo jogado, por exemplo, o resíduo sólido jogado em algumas áreas, que os caminhões não vão até lá por várias razões, e, consequentemente, os esgotos também são lançados in natura, ou seja, a questão das comunidades tem se limitado à questão em si do imóvel, em si da habitação, desprovendo as pessoas desses elementos de infraestrutura mínimos, e começa com a unidade básica de saneamento, que é um vaso sanitário, um chuveiro, uma pia, e antigamente havia o famoso bidê, desculpem essa maneira pouco popular de falar, mas de 4 foram reduzidos a 3, porque houve uma condensação de uma das peças. Essa estrutura básica, eu me lembro na minha infância, propaganda do governo sobre o uso da casinha, da construção de banheiros no Brasil. Eu me lembro que havia uma forte campanha pública a esse respeito, porque o uso disso levava à necessidade básica de proteção da população, já que os insetos que muitas vezes pousavam nos dejetos humanos em aberto eram os mesmos que pousavam nos alimentos, e com isso havia o ciclo vicioso das doenças. Isso continua. E, por outro lado, as soluções que nós temos encontrado no Brasil têm sido todas elas centralizadas. Veja, o Brasil tem o maior sistema de saúde do mundo, que é o SUS. O maior sistema previdenciário do mundo, que são 25 milhões de pessoas a receber prestações previdenciárias. É o país que mais paga prestações previdenciárias do mundo. Nós temos uma prestação previdenciária correspondente à população de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso juntas. Corresponde à população da Austrália. E nós estamos a reclamar ainda hoje problemas sanitários graves quanto essas prestações deveriam ser integradas a um processo de alteração sanitária, de forma que não é só o pagamento do dinheiro, é a educação correspondente ao uso do imóvel que vivem, a forma como lançam os dejetos, ou seja, é como a doutora falou, uma grande forma de educação básica da questão sanitária no Brasil. Bem, nós não temos, num curto espaço de tempo, soluções práticas. E vou dar o exemplo por quê. Hoje, nos cursos de direito sanitário, os advogados que estão a tratar disso estudam definições, conceitos, leis extensas sobre definição do que é isso, do que é aquilo. A recente lei alterada sobre questões sanitárias aumentou ainda mais as definições. Nós temos trabalhos e mais trabalhos publicados no Brasil, todos eles com definições de questões sanitárias, definições, mas as ações mesmo que deveriam corresponder a essas figuras teóricas, elas não estão sendo realizadas. Vejam, senhores, algumas cidades europeias foram destruídas na Segunda Guerra Mundial. A destruição não significou a reconstrução só da parte de cima da cidade, mas usaram esse período para criar as galerias de acesso dos resíduos líquidos nessas cidades. Isso aconteceu com Tóquio, por exemplo, que é o caso mais emblemático, que usou fundamentalmente as galerias para controlar o sistema sanitário daquela cidade. Tóquio hoje não é um município apenas, é uma estrutura maior. Mas e nós? Nós não temos essa perspectiva. Os juristas, de modo geral, querem discutir competência, como eu chamei a atenção do município, querem discutir qual é o órgão competente, querem defender essa ou aquela instituição, por exemplo, a SEDAI, com seus trabalhadores, que ninguém está pondo em discussão isso, o SUS na sua estrutura. Só que o problema é municipal. O problema é a construção das vias sanitárias de acesso ao fluxo do resíduo líquido, que não ocorre.
Nós tivemos um determinado prefeito recentemente que até andou abrindo galerias para evitar enchentes, mas esqueceu que as águas pluviais eram um aspecto do problema. Resultado prático foi que não se resolveu o problema das águas pluviais, a água da chuva, e se misturaram as águas residuais, as águas dos esgotos no Rio de Janeiro novamente. E se misturaram, como foi chamada a atenção aqui, sem controle, sem tratamento. As águas da chuva podem eventualmente se dirigir ao mar, mas os resíduos líquidos das casas, das indústrias, não podem se dirigir ao mar. Eles têm que ser tratados antes elevados. E no Brasil nós temos notado que essas tubulações que projetam lixo para o mar adentro têm sido chamados emissários submarinos, têm sido criados com muita frequência, como se fossem soluções. Eu me lembro nos anos 90, várias soluções eram a criação de emissários submarinos, ou seja, tubulações por alto mar, sem tratamento. Isso é um crime. É um crime. Isso foi tratado na televisão como uma solução prática. Tudo para poupar a companhia que deveria fazer o saneamento básico no município. E a solução era estadual, ou seja, a competência do município e o Estado é que resolvia. Não há um candidato a prefeito que eu saiba, que eu tenha acompanhado os jornais, não estou falando mal de ninguém aqui, preocupado com as questões sanitárias no município do Rio de Janeiro e nos municípios vizinhos. Uma vez eu perguntei a um prefeito da Baixada como estava a questão da sanitária, das águas pluviais, das águas residuais e da água potável. Ele disse, olha, isso é um problema nosso, problema do Estado, da SEDAI. Sim, mas eu falei, problema de competência do município. Não temos nada com isso. Acho que é necessário. Tivemos até bondinhos que acabaram não funcionando mais. Mas o fato é que
Tudo isso. bem, eu Não tô peço só pedindo, autorização. por favor. E eu tô te respondendo não, para sua solicitação. Eu entro aonde tiver